Hoje eu estou aqui para falar um tema que está muito em alta, que é gestão, de uma forma geral, uma gestão moderna do que o Google, Microsoft, IBM, Facebook, etc. tem feito para conquistar resultados cada vez maiores e como você pode aplicar também essas técnicas na sua gestão de manutenção. Hoje, cada vez mais, as empresas de tecnologia, as maiores do mundo, né? Se você for ver os maiores faturamentos, as maiores empresas do mundo, estão entre elas Apple, IBM, Microsoft, Facebook, enfim, todas essas grandes, Amazon, etc., elas estão cada vez mais com uma gestão completamente diferente do que a gente via na indústria. Então, na minha opinião, a maior diferença que existe entre essas duas gestões é a gestão setorizada, que é o que a gente mais encontra na indústria, para a gestão projetizada. Então, qual que é a diferença entre essas duas? A gestão setorizada tende a colocar pessoas do mesmo setor em diferentes partes da empresa. Por exemplo, setor de suprimento, setor de manutenção, setor de produção, setor de qualidade, setor de projeto e assim por diante. Isso faz com que fique mais organizado os setores, sim, mas torne-se mais burocrático também. A velocidade é menor trabalhando com setores. É claro que cada caso é um caso, mas o que as grandes empresas estão fazendo? Essa gestão projetizada, que é colocar numa mesma equipe várias pessoas de formações diferentes, de competências diferentes, que vão fazer com que seja responsável por uma parte da empresa e ganhe velocidade de decisão, de conseguir colocar em prática cada um dos projetos separadamente. Então eu vou falar isso mais na prática. Existe uma técnica chamada Scrum, que ela é muito utilizada hoje por essas grandes empresas. E ela surgiu de uma observação de um robô que tinha sido produzido por um laboratório, enfim, e tinha um controle central que controlava todo o robô, controlava o pescoço, a cabeça, os braços, pernas e assim por diante. E ele testou uma outra forma de controlar esse mesmo robô, fazendo com que tivesse controles separados, ou seja, um controle para controlar a cabeça, um controle para os braços, outros para as pernas e assim por diante. Então, quando ele descentralizou esse controle central, né, que era um único controle, quando ele descentralizou, o robô teve uma eficiência muito maior. Então ele levou todo esse conceito para a gestão também. Como assim? Ele pegou e descentralizou a gestão em pequenos grupos de gestão menores, que seria muito mais fácil de gerir do que um grupo muito maior. Então no Scrum eles até brincam o seguinte: se a equipe for maior do que 2 pizzas para alimentar toda essa equipe, então ela está muito grande, é preciso reduzir. Então são pequenas equipes que ficam fácil de gerir essas equipes e de dar velocidade, fazer com que todos os planos se tornem ação mais rapidamente, sem tanta burocracia. Então o Google, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia dessa velocidade, ela tem uma ideia, uma concepção de um produto hoje e ela consegue já estar monetizando essa ideia daqui a uma semana. Ou seja, ela consegue fazer testes, validar esse processo, ver que tem mercado para isso e uma semana depois já está vendendo, já está ganhando dinheiro com uma ideia que foi tida uma semana antes. E como é feito isso? Através de várias técnicas que eu não vou entrar nesse vídeo, mas o que eu queria principalmente levar essas técnicas para dentro do setor de manutenção e para dentro da indústria. E como que a gente consegue fazer isso? Primeira coisa, todas as empresas estão cada vez mais valorizando o ser humano, né? Sem as pessoas nada vai acontecer. O Andrew Carnegie, que foi um americano, dono de várias siderúrgicas, chegou até a emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos, então foi uma das pessoas com mais dinheiro no mundo, na história do mundo. Ele tem uma frase muito famosa que é: se me tirar a siderúrgica e me deixar as pessoas, daqui a alguns meses eu vou ter uma fábrica muito mais moderna. Agora, se me tirar as pessoas e deixar só a siderúrgica, daqui a pouco ela está cheia de mato e não está funcionando mais nada. Então, assim, as pessoas é o valor da empresa. Então, estão provendo ambientes cada vez mais agradáveis para os funcionários, para que o funcionário queira estar ali dentro da empresa a todo tempo. Então, ali tem diversões como sinuca, ping-pong, totó, videogame, violão, etc., para que as pessoas queiram estar ali naquele ambiente que tenha algo que ele queira fazer ali dentro, né?
E não só isso, as pinturas das paredes, o conforto da cadeira em que está sentado, etc. Tudo está ligado ao bem-estar do funcionário que queira estar ali dentro trabalhando. E com isso, consequentemente, ele acaba rendendo mais o trabalho também. E não tem aquela obrigação, horários um pouco flexíveis, não tem aquela... cada vez menos tem a figura do chefe e sim de uma liderança que lidera a partir de resultados. Ou seja, o funcionário tem cada vez mais autonomia de fazer o próprio horário, de trabalhar da forma que ele quer, mas de cumprir aquelas metas, aquelas deadlines ali propostas pela liderança dele. A técnica Scrum também fala que não precisa reuniões tão longas e que tenha que marcar, etc. Não, ela faz uma reunião diária e uma reunião muito curta. Eu, por exemplo, trabalho com a minha equipe hoje com meu relógio desperta todos os dias 11h45, ou seja, 15 minutos antes de meio-dia, para fazer uma reunião rápida de alinhamento com a equipe, para poder ver o que precisa ou não fazer, o que está acontecendo no dia, enfim. E por que eu coloco esse horário? Justamente porque está um pouquinho antes do almoço, então a gente tem que acelerar mesmo, fazer uma reunião rápida para já ir almoçar, enfim. Então isso faz com que a gente deixe de ter reuniões grandes que não se resolvem nada para ter reuniões curtas somente de alinhamento e realinhamento se for necessário, né? Mudar o curso ali do que está sendo feito caso necessite. E isso a gente tem um acompanhamento muito mais de perto, um acompanhamento muito mais assertivo também. Além disso, como eu falei, quando a gente coloca várias pessoas de competências diferentes numa mesma equipe, a gente tende a ganhar em velocidade, a gente tende a ganhar também em resolução de problemas mais rápido, etc. Então eu vejo muito hoje ainda nas indústrias separarem, por exemplo, setor de mecânica, da elétrica, do planejamento, e isso faz com que a elétrica tenda cada vez mais defender o seu, a mecânica defender o dele, e às vezes até existe uma briga interna, né? Isso não ajuda a empresa, não ajuda os resultados como um todo. Então, quanto mais a gente embolar todo esse pessoal no sentido de estarem perto e não separar mecânica de elétrica, de planejamento, de nada disso, e sim ter uma equipe coesa, a gente consegue ter muito mais resultados e muito mais rápido. Então a gente pode separar em pequenos grupos de uma área, por exemplo, produtiva dentro de uma empresa, onde ali naquele grupo tenha pessoas com competência de mecânica, de elétrica, de planejamento, de preditiva, de inspeção e assim por diante, e essa equipe, independentemente da competência deles, tenha um objetivo em comum, que é dar maior eficiência naquela área produtiva. Então a gente consegue muito mais resultado, muito mais rapidez também nas ações, em resoluções de problemas, etc., do que se a gente separa isso e cria um organograma onde tem mecânica, elétrica, planejamento bem separado um do outro, onde cada um vai ficar defendendo o seu e não quer nem saber o do outro. Aí você começa a ver o resultado próprio, não o resultado da empresa em si. Claro que cada caso é um caso, nós temos que separar algumas competências até para a gente saber ter as competências em relação à segurança, em relação a tudo isso. Não é um mecânico mexer na parte elétrica, não estou falando isso, mas sim um mecânico estar junto com o eletricista, porque os dois trabalhando juntos, eles podem render muito mais e dar muito mais resultado para a empresa. O ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é essencial para que as pessoas queiram estar ali dentro. Então a manutenção já é um ambiente de extremo estresse, né? Muitas vezes, por melhor que seja a manutenção, por melhor que seja a gestão, às vezes tem corretivas em horários que o funcionário não gostaria de estar ali, tem hora extras, tem um ambiente na maioria das vezes, muito ruído, muito estresse ali provocado pelo próprio ambiente produtivo. Então, quanto mais a gente prover um ambiente onde as pessoas queiram estar, um ambiente amigável, onde tem a parceria ali, onde a gente não está atuando como chefe e sim como líder, liderando uma equipe, provendo os recursos necessários para a equipe, a gente consegue que a equipe, que a empresa renda muito mais. Então, se eu individualmente rendo mais, o meu grupo tende a render mais, tendendo a render mais, tende a dar mais resultado é mais resultado para a empresa. E, consequentemente, esse resultado acaba voltando para a gente, né? Em forma de participação de resultados, por exemplo, em forma de, inclusive, ganhos intangíveis, como a melhor satisfação da pessoa trabalhando ali. E se ela está satisfeita em trabalhar num lugar, ela não vai procurar outro lugar para trabalhar, um melhor salário, nada disso. Ela vai estar feliz onde ela está trabalhando e ela tende a render mais, a empresa ganhar mais como um todo.
E por fim, para que você consiga colocar em prática também o mais rápido possível um pouco do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo de uma ferramenta que eu uso muito, uma ferramenta extremamente simples, um aplicativo gratuito que todo mundo pode ter no celular e que facilita bastante essa comunicação em relação a plano de ações e em relação a cumprir essas ações, ter rapidez nisso, que é o Trello. É um aplicativo que você pode cadastrar suas ações, colocar prazo, colocar etiqueta tagueando cada processo ali de ações, colocar o responsável pela ação e assim por diante. E você controla tudo isso em tempo real, uma vez que você atualiza o aplicativo, ele já atualiza em tempo real para todas as pessoas que estão ali cadastradas naquele plano de ação, naquele card ali. E se você gostou desse vídeo, como você já sabe, quanto mais você compartilhar, seguir o canal, curtir esse vídeo, mais o algoritmo das redes sociais vão distribuir esse vídeo para outras pessoas com o mesmo perfil seu, ou seja, que estão querendo consumir esse tipo de conteúdo em gestão de manutenção. Então te vejo no próximo vídeo, um abraço, sucesso!